Deus. Nós viemos aqui, meu Pai, expressar exatamente, meu Deus, isso ao Senhor. Nós confiamos no Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Senhor. E nós aprendemos e mais uma vez viemos aqui, porque temos aprendido, meu Pai, a confiar no Senhor. Confiar totalmente, meu Deus, no Senhor, confiar na Tua palavra, confiar na Sua maneira, na Sua forma de trabalhar. Eu confio em Ti, Senhor. Como diz, meu Deus, essa canção, és o meu Deus, em Ti eu confio. Muitas vezes, Senhor, confiamos na força do nosso braço, confiamos em pessoas, confiamos, meu Pai, em tantas coisas e, Senhor, passamos vergonha, fomos humilhados, quebramos a cara, patinamos, perdemos tanto tempo. Mas aqui nós estamos, para deixar isso, meu Deus, bem estabelecido, bem claro para o mundo espiritual. O Senhor é o nosso Deus e é em Ti que nós confiamos. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos, meu Deus, na Tua palavra. Nós confiamos que o Senhor tem informações que nós não temos e por isso nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Por isso, Senhor, nós estamos a cada dia buscando, Senhor, nos relacionar com aquilo que o Senhor, meu Deus, preparou para nós, a pessoa, meu Deus, do Teu Espírito Santo, meu Pai, que o Senhor nos deu a condição de podermos, meu Pai, termos intimidade, nos relacionarmos e cada dia mais desfrutarmos de uma vida plena, abençoada, de paz, meu Deus, alegria, força, poder, é isso que nós, meu Deus, recebemos, é isso que nós alcançamos, à medida que nós vamos nos relacionando com o Senhor. Então eu quero, Pai, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero aprender mais com a Sua palavra, eu quero, Senhor, eu quero que, meu Deus, a minha mente, ela venha se abrir cada vez mais. Eu quero, Senhor, meu Deus, colocar o Senhor cada dia mais, meu Deus, no lugar que lhe é devido, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então eu quero, meu Deus, cada vez mais colocar o Senhor no lugar que pertence, o lugar que é do Senhor, o lugar que pertence ao Senhor, meu Deus, na minha vida. Então, Senhor, se manifesta aqui, se faça presente, Senhor. Porque toda a honra e toda a glória nós damos ao Senhor. O nome a ser glorificado, exaltado é o Teu nome. E é por isso que nós viemos aqui, nós estamos no propósito dos 52 dias, nós estamos, Senhor, focados nesse propósito com, meu Deus, uma certeza que restaurações que ainda não aconteceram, mudanças que ainda não aconteceram, vão acontecer, mas independente de qualquer coisa, nós temos tudo que nós precisamos, meu Deus, com o Senhor. Eu tenho tudo o que eu preciso com o Senhor. Às vezes as pessoas perguntam, meu Deus, se nós não nos preocupamos com férias, se nós não nos preocupamos em ter, meu Deus, uma semana, 15 dias, um mês de descanso, meu Deus, às vezes as pessoas, meu Pai, elas perguntam, vocês não descansam, vocês isso, vocês aquilo. Sim, nós descansamos no Senhor. Ainda que o nosso corpo físico, ele precise do descanso, de uma boa noite de sono, mas nós temos tudo o que a gente precisa no Senhor, meu Pai. Nós não precisamos de nada mais, nada menos daquilo que nós temos obtido com o Senhor, porque quando nós nos relacionamos com o Senhor, as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas na nossa vida. O Senhor vai
meu Deus, o Senhor vai cuidando da nossa vida, o Senhor vai cuidando da nossa casa, o Senhor vai cuidando da nossa família. Às vezes eu vejo tanta gente preocupado, meu Deus, em cuidar primeiro da família e esquece que quem vai cuidar da família é o Senhor. Nós temos que cuidar da nossa vida com o Senhor, e o Senhor vai cuidar da nossa casa. O Senhor vai cuidar da nossa família. Isso não quer dizer, meu Pai, que nos ausenta de responsabilidades, meu Pai, que não somos responsáveis, que não devemos fazer, meu Pai, o que a Tua palavra nos instrui. Não, temos responsabilidade. Mas quando a gente cuida da nossa vida espiritual, o Senhor cuida da nossa casa, o Senhor cuida da nossa família. A obra que precisa ser realizada, a mudança, a troca do coração, meu Deus, a abertura da mente, do entendimento, ela vai acontecendo à medida que isso vai acontecendo nas nossas vidas. Senhor, se faça presente aqui. Eu confio em Ti, eu confio, meu Deus, no Teu agir. E eu sei que nós vamos sair daqui extremamente abençoados, Senhor. Muito obrigado. Eu Te agradeço desde já e tomo posse das nossas vitórias materializadas. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética para 2020. Diga, em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Amém? Sente-se então, por favor. Abra, você que trouxe a Bíblia, em Salmo 73, versículo 1. Nós precisamos voltar sempre a meditar nas palavras que o Senhor tem nos dado. E o que nós não aprendemos, precisamos aprender. O que não entendemos, precisamos entender. Se você percebe que tem uma determinada palavra que você tem mais dificuldade de praticar, então você precisa voltar lá, trabalhar aquela palavra na sua vida. Porque a palavra, quando ela chega até nós, ela não chega para as coisas ficarem do mesmo jeito. Ela, na Bíblia, a Bíblia fala, o Senhor fala, acho que em Isaías, que ela não volta vazia. Ela precisa se cumprir. E a gente precisa dar condições para que ela se cumpra da forma certa, ou seja, em bênçãos, mudanças, avanços. Porque do contrário, se a palavra de Deus ela não está me impactando, movendo a minha vida, eu tô enxugando gelo. A gente sempre usa essa expressão, eu estou enxugando gelo, eu só estou tendo um tempo de igreja. Asaf era um salmista, ele regia um coro, na época de Salomão. Ele era um dos líderes desse coro levítico. E por um momento, ele fez uma coisa que isso tem acontecido na vida de muita gente, principalmente pessoas que já tiveram experiências com Deus. Pessoas que já viram Deus se manifestar, abençoar na vida delas. E ele fala de um momento que ele quase perdeu o que ele tinha, ele quase escorregou feio, ao ponto dele quase não conseguir se levantar. Imagina, um homem que tinha convicção em Deus, ele perceber que aquela convicção que ele tinha em Deus, ela começa a ser afetada. Tem muita gente dentro da igreja que diz assim, eu confio em Deus. Mas quando uma determinada situação se levanta contra a vida dela, acontece na vida dela,
É aí que se revela o nível que eu tenho ou não tenho de confiança em Deus. É aí que está o ponto. Muitos cristãos, infelizmente, nos dias de hoje, é nítido de você ver que os valores da vida dessas pessoas ainda são valores muito baixos. Tem muita gente vivendo pelo que Deus vai fazer na vida delas, vivendo pelo que Deus vai realizar, se Deus vai responder ou não a oração dela, se Deus vai dar vitória para ela ou não, se ela vai ter logo as mudanças que ela quer na vida dela ou não. Eu faço uma pergunta para você: o quanto você tem com Deus? E o quanto Deus tem de você? O quanto você tem de Deus na sua vida e o quanto Deus Ele tem de você, Ele tem liberdade para trabalhar com você. O quanto? Todas as vezes que você tirar os seus olhos de Deus, tirar os seus olhos da palavra de Deus, tirar os seus olhos das promessas que Ele fez, e você começar a olhar para os lados, você começar a olhar para as pessoas, você começar a olhar para o ímpio, todas as vezes que você tirar o seu olhar de Deus e colocar em qualquer outra coisa ou em qualquer pessoa, você vai escorregar. Você vai acabar fraquejando. Como hoje é uma reunião voltada para a vida familiar, um dos maiores problemas da pessoa não alcançar a salvação da família, e eu vou dizer por mim, que por muito tempo também tive dificuldade de alcançar mudanças, as mudanças que eu queria na vida da minha família, na vida dos meus parentes, porque eu queria muitas vezes mudá-los, eu queria muitas vezes fazer eles entender o que eu já entendia, ver o que eu já via, pensar como eu pensava, falar como eu falava, fazer como eu fazia. Ou seja, todas as vezes que eu tiro o meu foco de Deus, do que Deus fala na sua palavra, das promessas que Ele me faz, e eu concentro a minha força em mudar alguém, em olhar para a vida de alguém. Mas às vezes me dá uma sensação que o meu familiar que não serve a Deus está melhor do que eu. Às vezes eu tenho uma sensação que todo esse esforço que eu estou fazendo aqui para estar num propósito, para estar praticamente na igreja todos os dias, e me dou, chego às vezes aqui cansado, exausto, sem energia, às vezes venho para o culto, ainda não me organizei ainda, ou seja, eu não tomei um banho, às vezes eu não comi, mas eu venho para o culto, eu venho ouvir a palavra, eu venho receber a direção que o Senhor tem para mim. Às vezes a sensação que eu tenho que parece que está tudo em vão, parece que não está adiantando, não está valendo a pena, parece que não está adiantando manter a integridade, todo o esforço que eu estou fazendo para guardar o meu coração, manter meu coração puro, tomar cuidado com o que eu penso, tomar cuidado igual a Bíblia nos mostra e nos ensina que o que derrubou a Eva foi o que ela ouviu, o que derrubou o Davi no momento da vida dele foi o que ele viu. Então, peraí, eu estou atento ao que eu estou vendo, atento ao que eu estou ouvindo, porque isso pode provocar minha queda. Eu não posso achar que eu tenho o controle de ouvir a voz da serpente e, não, se eu ouvir a serpente, ela não vai corromper os meus sentidos. Corrompeu da Eva e corrompeu do Adão. Corrompeu os sentidos, a mente da Eva e, consequentemente, corrompeu do Adão. Eles perderam o jardim que o Senhor tinha preparado para eles. Tudo por quê? Porque pararam para ouvir
quem não deveria ter ouvido. Então vamos meditar um pouquinho em Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel. Olha como o Asaf começa falando. E aqui ele já fala dessa forma, porque aqui ele já tinha vivido a experiência, já tinha visto realmente como as coisas funcionavam. Certamente Deus é bom para Israel. Para os que têm coração puro, em outra tradução, sincero. Ou seja, pessoas de coração puro, pessoas de coração sincero, essas pessoas sempre serão favorecidas por Deus. Pessoas de coração orgulhoso, você vai ver que ela vai começar a ser envergonhada, ela vai começar a ser desprezada, ela vai começar a viver perdas na vida dela. Eu acho que algumas pessoas deveriam voltar naquele culto que a bispa pregou outro dia atrás, falando que Deus estava com a mão no peito de determinadas pessoas e dizendo: daqui para frente você não passa. Daqui você não vai avançar mais. Por quê, bispo? Porque se eu percebo que eu sendo um crente, agora servindo ao Senhor, as coisas deveriam estar caminhando na minha vida, elas não estão, para onde eu tenho que correr? Diga comigo, para o meu coração. Diga, e buscar, saber, diga comigo, o quanto de orgulho, diga, o meu coração se encheu. Meu coração está cheio de orgulho? A mão do Senhor vai estar no meu peito. Meu coração se encheu de arrogância? A frustração, a decepção vai começar a tomar conta. E tem algumas pessoas que, a verdade é, elas ainda têm dificuldade de acreditar nisso. Elas vivem como que na vida delas, essa palavra ela não cabe. Na minha vida não. Na minha vida não. Comigo não vai acontecer isso. Asaf também. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Por que ele está dizendo isso, bispo? Porque ele foi olhar para a aparente prosperidade do ímpio, ele foi olhar para os resultados que o ímpio estava tendo, para a sua aparente felicidade, para a sua aparente alegria. Parecia que a vida do ímpio era melhor. Parecia que para ele as coisas funcionavam melhor. Parecia que na mão do ímpio as coisas prosperavam mais, mas na mão dele parecia que era tudo mais difícil, mais trabalhoso, mais fardoso, sabe? Parecia que, sabe aquela expressão que dizem que panela velha, lembra uma expressão que panela velha, quando é colocada naquele fogão a lenha, e que faz com que o processo daquela comida seja mais demorado, é que leva você a ter um resultado, uma comida mais saborosa, mais gostosa, mais consistente. A verdade é que a vida do crente é exatamente como uma panela colocada no fogão a lenha. Tem muita gente que ele quer ser o crente do fast food lá, da comida rápida. Ele quer chegar na igreja e rapidamente ele já quer começar a desfrutar de coisas que tem um tempo e tem um processo para ele passar. Enquanto Deus,
ele não conseguir trabalhar dentro dessa pessoa um caráter forte, enquanto Deus não conseguir tirar sentimentos miseráveis que estão lá dentro e colocar os valores certos dentro da pessoa, ela não vai desenvolver, como a bispa tem batido demais, e isso deveria entrar com revelação, com entendimento, e não se cansar de ouvir isso. Por muitas vezes Paulo dizia assim, eu não me canso de repetir as mesmas coisas, porque isso é proveitoso para vocês, isso é bênção para a vida de vocês. Você já parou para pensar se os nossos pais, todos os dias tivessem gastado tempo de qualidade com a gente? E tivesse trabalhado para colocar os valores certos dentro de nós? Mas eles não tinham. E nós estamos recebendo em Deus a oportunidade de obter. Porque criar uma criança, educá-la, formá-la, exige muita energia, muito tempo, muito investimento. A gente que lida com pessoas, que está em trabalhos de formação, formar novos obreiros, formar novas pessoas, trabalhar com pessoas, orientar pessoas, instruir pessoas. Eu não sou pai, se lidar com esse tipo de trabalho já dá trabalho, imagina educar uma criança. Formar uma criança. E muitas vezes as pessoas, elas querem igual a essas comidas de fast food, ela já quer a coisa pronta, ela já quer o resultado final, ela já quer desfrutar da vida que o Senhor promete, sem antes dar a Deus condições para Ele poder trabalhar um caráter forte dentro dessa pessoa. Quem lembra daquelas 4 direções que nós recebemos no ano passado, de que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, consequentemente nós temos que ser pessoas íntegras, seja íntegro. Terceiro, afaste da tua vida todo tipo de contenda, e tudo que você fizer seja excelente. Quem lembra dessas 4 direções? Levanta a mão para mim. Você lembra disso? O quanto você percebe que daquele ensinamento que você recebeu para hoje, você percebe que as coisas mudaram na sua vida? O quanto você percebe que esses princípios realmente fazem parte da tua vida? Deus está em primeiro lugar. A integridade agora faz parte da minha vida. Eu prometi, eu falei, eu cumpro. A contenda, não, tem um acordo aqui entre eu e minha família, não aceitamos contenda em casa, não vamos aceitar contenda na nossa vida, o espírito da contenda vai desgraçar com a nossa vida e vai nos levar a alterar o nosso destino. Não, contenda não, acabou, não vamos aceitar mais a contenda na nossa vida. E já que é para fazer uma coisa, vamos fazer direito. Vamos fazer com excelência, vamos fazer o nosso melhor. Amém? O que acontece com muitos? Quando uma pessoa ela não está comprometida com a mudança dela, ela começa a olhar para os lados. E ela começa a fazer igual a Asaf, começa a invejar a vida do ímpio. Ela começa a invejar. Ela começa a ficar incomodada. Outro dia atrás uma moça chorando falou assim para mim: eu não gosto de uma determinada pessoa. Eu falei, o quê? Eu não gosto. Chorando, ela disse, eu não gosto de uma determinada pessoa. Mas por quê? Porque essa pessoa é a representação de tudo que eu queria para a minha vida. Ela tem o carro que eu queria ter,
ela tem a beleza que eu gostaria de ter, ela é solteira e era tudo que eu gostaria que eu fosse. Tudo que essa pessoa ela tem na vida dela é tudo que eu gostaria de ter na minha vida, mas eu só fiz bobagens e escolhas erradas na minha vida. Eu disse: quantos anos você tem? Ela falou a idade dela. Eu falei: você tem condições de fazer completamente diferente daqui para frente, mas se você parar de ficar invejando as pessoas e focar a sua mente, a sua vida, agora totalmente no Senhor. Porque é muito fácil a pessoa olhar para o lado e cobiçar a vida do outro, invejar a vida do outro, às vezes até a beleza do outro, a energia do outro, a alegria do outro, a paz que o outro tem, a família que ele tem. Quantas vezes isso está acontecendo? Quantas vezes a pessoa, ela tem a oportunidade de fazer o que é certo e estabelecer isso diariamente na vida dela, mas lá está ela, parece que para o outro é mais fácil, parece que para ele não tem tanto desafio, não tem problema, não tem tanto trabalho, e olha que ele não teme a Deus como eu temo, ele não serve a Deus como eu sirvo, ele não busca a Deus como eu busco. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Diga comigo: pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Ele não sabia que os ímpios eram orgulhosos? Ele não sabia que os ímpios eram perversos? Sabia ou não sabia? Mas por que ele mesmo sabendo que os ímpios eram assim, por que ele teve inveja dos ímpios? Porque quando uma pessoa não faz o que é preciso, vamos lembrar, quando uma pessoa não faz as coisas com excelência, quando uma pessoa, ela não busca ter mais em Deus do que aqui fora, porque há muitas pessoas, elas medem uma vida abençoada pelo quanto de prosperidade, o tanto de bênçãos, vitórias, testemunhos ela deu, quantas bênçãos ela tem, quanto de dinheiro na conta bancária ela tem, quanto de patrimônio ela tem. Quantas vezes a gente já ouviu na palavra que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas vezes nós já ouvimos na palavra? Mas as pessoas, elas não param para analisar que a nossa maior vitória, diga comigo, a minha maior vitória, é a salvação da minha alma, é o meu nome no livro da vida. Diga: e quando o meu nome está no livro da vida, e eu faço do Senhor o meu tudo, diga: todas as demais coisas, diga, me serão o quê? O que é que Deus deveria acrescentar na tua vida que até agora não foi acrescentado? Deus não pode acrescentar bênçãos na vida de um crente que nem o nome dele não está no livro da vida. Ele não foi acrescentado no livro da vida. Como é que Deus pode favorecer a vida de um crente que ele não está conseguindo vencer os seus inimigos internos? Você sabe quais são os seus inimigos? Você sabe quais são os seus desafios? Você sabe quais são as suas inclinações? Você sabe realmente quais são os problemas que você tem que vencer todos os dias? Quais são os seus inimigos internos? Quando a gente está sendo vencido aqui fora, é porque nós estamos sendo vencidos aqui dentro. Quando um problema está me afetando, presta atenção,
O que afetou Asaf? Diga, a prosperidade do ímpio. Não foi? O que afetou a vida dele? Ver o ímpio prosperando, correto? Não é isso? Quando uma coisa na vida de alguém começa a afetar a minha vida, é porque na verdade aquilo, vamos mais fundo, aquilo ainda está sendo meu Deus. Aquilo ainda está sendo a minha maior prioridade. Porque se eu tenho vida com Deus, e se eu priorizo a Deus, a minha prioridade é Deus, quem é que se encarrega de acrescentar as demais coisas na minha vida? Se eu cuido da minha vida espiritual, quem é que cuida da minha família? Se eu realmente coloco Deus à frente de tudo na minha vida, quem é que vai trocar o coração do meu familiar? Eu acredito nisso ou não? Mas quando eu digo que acredito, mas qualquer coisa que acontece lá ainda me afeta, me leva, igual Asaf aqui, ao ponto de quase cair, meus pés escorregaram, eu quase caí. Quase tropecei. Quantas vezes nós estamos tropeçando nos mesmos erros? Caindo no mesmo ponto, fazendo as mesmas escolhas, pensando as mesmas coisas, alimentando os mesmos pensamentos e, consequentemente, os mesmos sentimentos. Quantas vezes? Por que as mesmas coisas me afetam? Por que as mesmas coisas... É tão engraçado. Sabe quando você está falando com uma pessoa, você está falando um assunto com ela, você está falando com ela um assunto, e de repente a pessoa vira para você e fala assim: eu achei que você estava falando desse assunto aqui, que você falou outro dia que estava para me provocar, para mexer comigo, para me cutucar. Não. Sabe por que às vezes a sua mente está sempre pendendo para essa situação? Sabe por quê? Sabe por que os seus olhos estão sempre para lá? Lembra a semana passada que nós pregamos sobre os religiosos? Que quando Jesus usou a expressão assim: perdoados estão seus pecados. Para onde o olhar dos religiosos correram? Para o milagre? Ou para aquele pensamento religioso? Como pode Jesus dizer que perdoados estão os teus pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Como Ele pode dizer que Ele perdoa pecados? O foco estava voltado para coisinha pequena. O olhar correu para coisas pequenas. A mente voltou a alimentar os mesmos pensamentos. Por quê? Diga comigo, porque a minha vida é o resultado dos meus, o quê? Você quer ter vitória aqui fora? Você quer ter vitória aqui fora? Então, observa se a sua mente é uma mente preparada para a vitória ou é uma mente só preparada para a derrota. A sua mente, ela precisa ser uma mente preparada para uma vida de vitórias. Quando a mente de uma pessoa ela não está preparada para uma vida de vitórias, sabe o que acontece com ela? Ela só vai pensar no pior, nas dificuldades, nos problemas, no que me fizeram, no que falaram. Asaf estava preocupado. Como é que pode Deus deixar o justo prosperar na injustiça? Como é que pode o justo estar tão bem, se ele não serve a Deus como eu sirvo? Como o ímpio pode ter uma vida plena, vitoriosa? Eu sou justo, eles são ímpios, eles não temem a Deus. Espera aí, como é que eles podem
está se saindo tão bem. Aí que está. Quando uma pessoa ela não conhece a Deus, ela não se relaciona com Deus, ela vai cair nesses questionamentos. Quem já não caiu? Quem que já não questionou? Quem que já não parou para pensar, será que Deus não se lembra de mim? Será que Deus não me ama? Será que Deus, Ele não vê tudo o que eu faço? Mas eu quero pegar aqui um ponto aqui na palavra e voltar você se relacionando com a sua família. Quantas vezes você se cansa de fazer o bem, principalmente para a sua família? Quantas vezes você olha para a tua casa e ainda as coisas não estão do jeito que você quer? E aquilo te chateia, às vezes te entristece, às vezes balança você, às vezes te irrita. Bispo, isso não acontece com todo mundo? Claro que sim. De vir setas, dardos, situações? Claro que sim. Mas por que as coisas ainda estão me afetando? Por que eu ainda estou sendo vencido pelas mesmas situações? Porque ainda há muito orgulho. Há muito sentimento miserável. Quando uma pessoa está dominada pelo orgulho, ela acha que ela sempre está certa. Quando uma pessoa ela está sendo dominada pelo orgulho, ela também está sendo dominada pelo engano. Uma das coisas que eu percebo que mais tem prejudicado a vida de muitas pessoas, diga comigo, é o espírito do engano. Ela acha, ela acha que o que ela está fazendo já está certo. Às vezes ela se esforça um pouco para fazer determinadas coisas e ela diz, não, eu estou agradando a Deus. Às vezes ela vê um determinado resultado acontecendo na vida dela, ela já se incha. Na verdade ela não deveria se inchar. Ela deveria cada vez mais se esvaziar. Ouviu o que eu falei? Não é, as bênçãos, elas não podem chegar até a minha vida para eu me inchar. As bênçãos têm que chegar na minha vida para que eu venha cada vez mais me esvaziar de mim mesmo, ou seja, se eu estou sendo abençoado, se eu estou vencendo, se alguma coisa está acontecendo na minha vida, é pela ajuda de Deus, pelo favor de Deus, é Deus, pela sua infinita misericórdia. Não é porque eu sou bom, mas tem gente que se incha, eu sou bom. As minhas orações funcionam. Porque eu sou bom, porque eu sou capaz. Não, porque eu me tornei uma pessoa melhor. Ei, aí está o ponto do engano, aonde começa o engano. Quantas pessoas que elas deveriam se humilhar cada vez mais, elas deveriam quebrantar cada vez mais o seu coração. Olha o que a bispa falou esses dias. Uma pessoa nunca pode dizer que realmente ela é humilde se ela não for testada aonde? Esqueceu? Aonde ela tem que ser testada? Diga comigo, no sucesso. Diga na prosperidade. Diga, eu provo. Com força, igreja. Diga, eu provo que eu sou humilde. Diga, no sucesso. Diga, na prosperidade. Por quê? Por que uma pessoa ela prova que realmente ela é humilde no sucesso? Você quer saber quem é a pessoa? Dê poder a ela. Ali vai sair o que realmente existe dentro dela. E tem muito crente que os valores são tão baixos que se ele perder alguma coisa na vida dele,
ele já se fecha. Ele se fecha com uma liderança, ele se fecha com a família dele, ele se fecha, é porque foi ele, foi ela que me prejudicou. Ela não é capaz de mergulhar dentro dela e buscar saber, peraí, se isso está acontecendo aqui fora, é porque isso já vem acontecendo aqui dentro. Se eu estou perdendo aqui fora, opa, é porque eu já estou perdendo há muito tempo aqui dentro. Se as coisas aqui fora estão me dominando, é porque internamente eu já estou sendo dominadas por elas há muito tempo. Elas estão vencendo a minha vida, estão dominando a minha fé, estão conseguindo afetar o meu relacionamento com Deus. Asaf já era um homem experiente, Asaf era um homem que ele já era líder do coral levítico, de um grupo de pessoas do coral. Havia, não me lembro agora a quantidade de pessoas que faziam parte daquele coral que ele liderava. Ele já era um líder, ele era um levita, que ele era sustentado pelos dízimos e pelas ofertas que o povo levava ao templo, até porque os levitas, eles ficavam com essa parte para o seu sustento, por cuidar do templo, por cuidar das coisas do Senhor. Mas ele por um momento olhou para a vida do ímpio e comparou a vida dele com a do ímpio. Peraí, a do ímpio está melhor que a minha. Parece que o ímpio tem mais paz. Vamos ler um pouco mais aqui. Ó como é que ele compara a vida do ímpio. 4. Leva uma vida sem sofrimento e tem um corpo saudável e forte. Parece que eles não ficam doentes. Parece que não acontece nenhum problema com eles. Parece que não tem sofrimento a vida deles. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas. Como os demais, ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais. Olha, o que ele quer, ele tem. O que ele quer, ele consegue. E o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Quantas vezes zombam e falam somente maldade? Quantas vezes o crente está sendo zombado pelo próprio ímpio? Ei, cadê teu Deus? Onde está o seu Deus? Está lá na igreja agora, fazendo propósito. Cadê a tal mudança que vai acontecer na tua vida? Olha, eu ainda falava isso para uma pessoa. Diga comigo, obedecer é melhor que o sacrificar. Se uma pessoa ouviu do Espírito de Deus que ela precisa fazer algo, amém, eu acredito. Mas eu acredito mais em Deus orientando uma pessoa, diga comigo, em ter uma vida de obediência. Por quê, bispo? Porque a obediência vai me livrar do orgulho. A obediência vai me livrar de encrencas, de problemas. A obediência vai me livrar de cegueiras. A obediência, ela vai me ajudar a ouvir a voz de Deus. E tem muito crente que ainda não ouve a voz de Deus. Diz que ouve. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você ouve a voz de Deus, ela te impacta. Quando você diz, eu ouvi a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, ela te impacta. Porque se a voz de Deus, ela te impacta. Porque é impossível ouvir a voz de Deus, ela não te impactar. Porque quando uma pessoa ela ouve a voz de Deus, ela vai fazer exatamente o que Deus está mandando ela fazer. Você ouviu o que eu falei? Se eu digo que eu estou ouvindo a voz de Deus,
e eu não estou fazendo o que Deus está me mandando fazer. Então, peraí, quem é o meu Deus? É as emoções, os sentimentos? Ou é o Deus da palavra? Quem domina a minha vida? Quem rege a minha vida? Quem controla a minha vida? Porque eu venho para o culto para quê? Eu venho para ouvir a palavra, para ouvir a voz de Deus. E se a palavra de Deus, ela impacta a tua vida, não tem como você ficar do mesmo jeito. Você não vai ficar da mesma forma. Você não sai por essas portas aqui agindo do mesmo jeito. A voz de Deus, ela coloca dentro da pessoa convicções, uma convicção, uma confiança, uma certeza. Espera aí, pode fazer isso que vai dar certo. Vai lá e enfrenta aquele problema que você vai ter vitória. Vai e corrija esse seu erro, vai lá e acerta isso daí, ajuste isso daí. E por que ele vai? Mesmo com medo. Porque ele sabe que o que Deus mandou ele fazer funciona. Vai trazer bênçãos para a vida dele. Está ouvindo ou não? Uma pessoa que está na igreja e diz que ouve a voz de Deus, mas ela não faz o que Deus está mandando ela fazer, é porque ainda as emoções é que dominam a vida dela. São sentimentos. A Saf estava cheia de sentimentos, cheia de inveja, cheia de orgulho, sentimentos miseráveis, estava incomodado com a vida do ímpio, estava olhando demais para a vida dos outros, preocupado demais com a vida alheia, preocupado demais e você sabe uma coisa que ele ainda fez? Ele questionou a Deus, o caráter de Deus. Ele foi capaz de questionar a Deus, questionar o caráter de Deus. Peraí, Deus, será que Ele é capaz mesmo de mudar a vida do justo? Porque o ímpio não faz nada, não serve, não teme. E por que Ele permite o ímpio ter tanta prosperidade assim? Vamos continuar a leitura. Falam no 9, falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Gente, vamos falar a verdade, tem crente, até crente que diz que é crente, que para beber as palavras do ímpio. Tem crente dentro da igreja que acredita mais em coach do que na palavra de Deus. Tem crente que ele acha que ele pode ir lá atrás do especialista tal, porque ele vai ter uma técnica, uma tirada, ele vai ter isso, ele vai ter aquilo. Aonde você está colocando Deus em tudo isso? A unção de Deus, a bênção de Deus em tudo isso. Ah, mas eu posso falar com Deus e daí está tudo certo. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Você acha que tudo que você faz em Deus é em vão? Você acredita que tudo que você faz em Deus é em vão? Diga comigo, o que eu faço de forma excelente em Deus não é em vão. Não venha me apresentar as obras de Caim, não, viu? Ah, mas eu fiz algo para o Senhor. Ele não fez de forma excelente. Ele não ofereceu o melhor dele. Não, mas eu estou na igreja, eu estou no propósito dos 52 dias, e me esforçando demais para estar no templo, o máximo que eu posso. Se você não está mudando o seu caráter, se você não está eliminando esses sentimentos miseráveis, se você não leva a sério cada mensagem que o Senhor tem lhe dado, se você não tem trabalhado para ter um caráter forte,
Porque uma pessoa só pode ter caráter forte quando ela teme a Deus, quando ela anda em integridade, quando ela tem estabilidade na vida dela, continuismo, ela é consistente, ela afasta contenda da vida dela, tudo que ela faz de forma excelente. Agora ela não faz de qualquer jeito, ela não faz por fazer, ela faz porque ela tem consciência que para o Senhor é sempre o melhor. Aí que está o problema de muitos. Eu estou fazendo. Eu estou orando. Eu estou no propósito. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Diga comigo, que tarefa difícil. Esse é o problema de muita gente. Tentei compreender. Fica lá racionalizando. E meditando naquilo que não devia. Como que eles conseguem? Como eles prosperam? Qual será que é a técnica deles? O que será que eles fazem? Qual que é o segredo do sucesso? Quem que é o mentor deles? Quem será que está por detrás deles? Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio, e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles como quem ri de um sonho pela manhã. Quando Asaf entrou no santuário, e ele viu os sacrifícios sendo oferecidos, através de animais, e aquilo estava sendo feito para perdão de pecados de quem? De pecadores, de pessoas que precisavam de Deus, que dependiam de Deus, que buscavam se relacionar com Deus. A ficha dele caiu. Opa, peraí, agora eu entendi. Ele estava até com vergonha dele. Quanto tempo ele tinha perdido? Perdido visão, perdido entendimento, perdido sabedoria, perdido energia. Quantas vezes o Espírito Santo fala para você, você está perdendo tempo em tentar mudar alguém, e você está lá, não, eu quero compreender, eu quero entender. E o Espírito Santo está falando com você, ei, essa sua maneira de agir está errada. Você quer controlar seus filhos, você quer dominar eles. Não, mas meus filhos eu decido que eles vão casar com quem eu quero que eles casem. Quantas vezes eu vejo pais querendo obrigar, forçar os seus filhos a fazerem uma determinada coisa, e eles não vão primeiro a Deus. Não, mas igual alguém usou uma expressão esses dias atrás, eu não orei tanto a Deus para o meu filho fazer esse tipo de escolha. Criatura, usa sabedoria, sensatez, inteligência, sabedoria. Por que eu não busco direção de Deus? Espera aí, Senhor, igual Davi, devo atacar ou não devo atacar? Devo enfrentar ou não devo enfrentar? É isso que o Senhor tem comigo ou não? Será que dá trabalho consultar a Deus? Será que exige muito para uma pessoa buscar saber a direção de Deus? O que Deus realmente quer de mim? Não. É o espírito do engano que está lá, levando a pessoa a acreditar que Deus só tem uma maneira de trabalhar, Ele não é multiforme, Ele não tem várias maneiras de trabalhar. Às vezes eu acho que as coisas vão acontecer de um jeito, e as coisas vão acontecer de um outro jeito. Às vezes a gente acha que as coisas vão acontecer de uma forma, e as coisas acontecem de uma outra forma.
Às vezes a gente acha que vai vir só por um determinado caminho, e se eu não estou aberto para a maneira de Deus trabalhar, eu acho que só vai vir de um determinado caminho, sendo que Deus tem várias maneiras de trabalhar. E aí, quando ele entrou no santuário, a ficha dele caiu. Quando ele se relacionou com Deus, ele se encheu de Deus, ele voltou a ver Deus, enxergar Deus, aí ele falou: agora eu entendi que a vida que eu estou tendo com Deus, ela vale a pena. Diga comigo, um crente, diga aí, primeiro, ele precisa realizar, fazer uma boa e excelente base. Diga: minha vida, primeiro, precisa estar fundamentada na palavra. Diga: em Deus. Diga: se ela estiver, diga: então eu vou suportar o peso do quê? A tua família não é uma bênção? É ou não é? Você suporta esse peso da bênção? Você lida bem com ele? Ou não? A tua maior vitória é a tua vida com Deus, é a tua salvação, o teu nome escrito no livro da vida. A tua segunda maior vitória é a tua família. Você lida bem com essa bênção? Ou não? Você cuida bem dessa bênção ou não? Aí que está o ponto. Aí está o problema de muitos. Quais são os valores da vida de um verdadeiro crente? Deus e depois a família, não é? Mas quantas vezes a pessoa, o primeiro valor da vida dela é trabalho, dinheiro, fama, sucesso, status, posição, carreira. Quantas vezes eu vejo pessoas mais preocupadas em existir pelo que ela tem, em existir pelo que ela faz? Então, quando ela se doa demais para a família dela e ela não é reconhecida, ela se chateia. Quando ela vai, conquista, tem isso, tem aquilo outro, mas não tem paz, não tem alegria, não tem satisfação. Tem dinheiro, mas não tem paz, tem dinheiro, mas não tem equilíbrio. Espera aí, qual que é o valor certo que ela tem que trabalhar, se focar na vida dela? Em ser uma pessoa transformada, em ter um coração quebrantado, em ser um servo verdadeiro, temente, fiel ao Senhor. Os meus valores não podem estar relacionados ao que eu faço ou ao que eu tenho. Os meus valores têm que estar relacionados a quem eu sou. Eu sou filho, eu sou amado. E eu estou aqui para agradar a Deus. Ah, mas me trataram mal. Esses dias atrás, alguém estava falando que 2 irmãos brigaram. E um virou para o outro e falou assim: você é um chato. E o outro virou e falou: não, eu sou filho, eu sou amado, eu estou aqui para agradar a Deus. Não, mas você é um chato mesmo assim. Não, eu sou um filho, eu sou amado. Aprendeu isso aonde, bispo? Lá na escolinha. Por quê? Porque isso é incutido nas crianças. Quando alguém falar para você, você é chato. Quando alguém falar para você que você é feio. Quando alguém falar para você que você é isso. Não, eu sou filho, eu sou amado. Mas isso ainda não entrou na vida de alguns.
Porque quando ele não é bem tratado, isso afeta. Quando ele não tem atenção de alguém que ele tanto ama, isso afeta. Quando as pessoas não fazem o que ele espera, isso afeta. Quando ele não conquista uma determinada coisa, isso o afeta. Quando ele olha para a vida do ímpio e vê que o ímpio tem e ele não tem, isso afeta. Quando ele tem uma determinada coisa e ele não tem credibilidade, ele não tem respeito, ele não tem uma vida de paz, isso afeta. Por quê? Porque ele não tem a coisa mais importante na vida dele, ele não tem Deus. Ele não tem um relacionamento com Deus. Ele é vazio de Deus. Então, o quanto você tem de Deus e o quanto Deus tem de você? O quanto? Diga comigo, o ímpio está num caminho escorregadio. Diga, e o Senhor vai fazê-lo cair num precipício para a destruição. Diga, o ímpio são destruídos de repente, completamente, tomados de pavor. 21, percebi então que meu coração se amargurou. Em outra versão na NVI diz assim, assim meu coração se azedou. Agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ele chegou ao ponto de virar um animal. O coração dele estava azedo, estava amargurado. Por que havia tanta amargura? Por causa do orgulho. Por que havia tanta insatisfação? Por causa do orgulho. Pessoas insatisfeitas são amarguradas, e essa amargura tem a ver com o seu orgulho. Fui tolo e ignorante aos teus olhos. Devo ter parecido um animal irracional, e no entanto ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita, tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu não tenho outro, eu só tenho o Senhor. Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Repete comigo, eu te desejo mais que a qualquer coisa. O quê? O que ele descobriu? O que era mais importante para ele? A vida com Deus ou as bênçãos? O que ele entendeu que era mais importante para a vida dele? O abençoador ou as bênçãos? A gente tem que entender que bênção não mantém bênção. O que mantém bênção na nossa vida é o abençoador. Bênção não segura a bênção. Bênção não mantém bênçãos na nossa vida. A gente precisa entender isso logo. Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde, vamos juntos, minha saúde pode acabar. E meu espírito fraquejar. Mas Deus continua sendo a força de quê? De meu coração. Vamos juntos? Ele é minha possessão para sempre. Vamos de novo, minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus, diga mais Deus, somente Deus, continua sendo a força de meu coração. Diga, Ele é a minha possessão para sempre. Ou seja, eu posso estar enfrentando a guerra que for, de Deus eu não me afasto. Eu posso estar enfrentando o problema que for, mas eu estou doente, Deus continua sendo o mesmo para mim. Mas eu estou vivendo um momento financeiro difícil, Deus continua sendo o mesmo para mim. Mas eu estou enfrentando algo no meu casamento, na minha casa, Deus continua sendo o mesmo para a minha vida. Não muda, não é porque alguma coisa aqui fora mudou, que a minha relação com Deus muda. Não é porque algo, porque sabe, me prejudicaram, me injustiçaram, falaram isso, fizeram isso. Não, eu tenho tanta vida com Deus, que o que está aqui fora,
o que está acontecendo aqui fora deixou de ter poder sobre a minha vida. Se o que está aqui fora ainda tem poder sobre você, é porque os inimigos que estão aqui dentro estão te vencendo. E quais são os seus maiores inimigos, seus maiores problemas? O orgulho? A arrogância? Você tem dificuldade de se humilhar? Você tem dificuldade de pedir perdão? Você tem dificuldade de admitir que você erra, que você é volúvel? Você tem dificuldade com o quê? Você tem dificuldade de realmente fazer o que tem que ser feito de forma excelente? Porque quando a gente está comprometido com as nossas vitórias, nós não apresentamos mais desculpas. Nós não jogamos a culpa em ninguém. Nós assumimos responsabilidade. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto. Olha com ele, olha um homem que agora fala com revelação, com entendimento revelado, que vê Deus, que entende o propósito, o sentido das coisas, que a coisa mais importante é ter uma vida bem alicerçada em Deus, um caráter forte, ter músculos espirituais fortes, para suportar o peso da bênção, que é muito melhor o pouco com Deus do que o muito em fel de amargura e aflição. Aqui já é um cara que fala com maturidade, que não olha para a vida dos outros e diz, eu queria tanto ter isso. Não, vai ter o momento certo, é a hora certa para eu ter cada coisa na minha vida. Agora não é o meu momento, agora não é o meu tempo. Eu queria muito ter aquilo, mas ainda não é o momento, não é o tempo, porque o meu caráter ainda não é um caráter forte. Deus não pode me colocar ainda aonde eu tanto quero, sabe por quê? Porque eu ainda não tenho um caráter forte, porque eu ainda escorrego na falta da integridade, me falta integridade, me falta verdade no íntimo. Então Deus não pode fazer isso. Eu não quero que Deus me promova, para quê? Para eu me afastar dele? Para eu me perder? Não, tem momento certo, tem a hora certa para tudo. E agora o meu momento é de plantar, o meu momento é de pagar o preço, o meu momento é trabalhar as mudanças internas. Os 52 dias vai terminar daqui a pouco, mas a minha relação com Deus não para, não termina, continua nessa mesma intensidade, porque eu sei que eu estou fazendo uma construção para o resto da minha vida. E vamos lembrar de uma outra coisa, lembra do Saul? Se ele tivesse esperado em Deus, o que o Senhor falou para ele através do Samuel? Eu teria estabelecido o seu reino para sempre. Eu vejo esses 52 dias como a oportunidade de Deus estabelecer a vida de pessoas aqui, para que daqui para frente, como a bispa falava ontem, um crente volúvel de altos e baixos, um crente que uma hora conquista, daqui a pouco perde, uma hora conquista, daqui a pouco perde, uma hora conquista, daqui a pouco perde. Por que isso ainda acontece? Porque eu não estou fundamentado em Deus. Porque eu não adquiri maturidade, os valores certos. Eu não estou prestando atenção no que o Espírito está falando comigo. Eu estou dentro do culto, eu estou na reunião. E a palavra não me impacta. Ela não me tira do lugar. Não tem como. Se você quer viver, sabe quem vai estar no telão no final do ano? Testemunhando. Amém. Eu já ouvi alguém falar, é isso aí mesmo, tá ligado? Em nome de Jesus, é assim mesmo, é nesse espírito. As pessoas que nesse ano de 2020 vêm cada dia mais trabalhando para ter um caráter forte. E não é que elas vão estar lá, mas o senhor acabou de falar de bênçãos, de riquezas, disso. Não, elas testemunham para glorificar a Deus. Mas elas sabem que a maior vitória delas não são as bênçãos externas,
é o quanto ela está fundamentada em Deus. É o quanto que a vida dela contribui para o reino de Deus. O quanto a vida dela transborda na vida do próximo. Esses são os vitoriosos. São aqueles que não estão autocentrados, são egoístas, só olhando para si, e quando estão sentindo, eu estou sentindo, sabe, uma tristeza, uma angústia, eu estou me sentindo mal, porque a minha vida até agora não mudou. Não tinha que estar acontecendo ainda mesmo, porque eu ainda não estou bem fundamentado em Deus, eu balanço a cada problema, eu oscilo a cada dificuldade, ainda as coisas que acontecem lá na minha casa me levam muitas vezes a mentir. Eu minto para a família, eu minto para o meu pai, eu minto para minha mãe, eu minto para quem eu não deveria mentir, e muitas vezes a pessoa ela acha que ela está mentindo para os outros, ela está mentindo para ela mesma, ela está enganando a própria vida dela e sabotando a própria vida dela. Asaf estava com o coração azedo, porque tirou os olhos de Deus. Toda vez que você tirar os olhos de Deus, o teu coração vai azedar. Todas as vezes que você tirar os seus olhos da palavra de Deus, das promessas de Deus, você vai ficar igual ele falou aqui, no versículo 21. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante a teus olhos, devo ter parecido um animal irracional. Eu só vivi com uma mentalidade carnal. A minha vida estava só voltada para pensamentos naturais, carnais. Eu perdi a visão, eu perdi o sentido, eu perdi o meu relacionamento com Deus. Mas quando ele se voltou para Deus, 28, para finalizar. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio. Diga comigo, e anunciarei a todos tuas maravilhas. Diga minha vida de vitórias. Diga minha vida de vitórias. Diga, vai anunciar a todos as maravilhas do Senhor. Diga, minha vida bem alicerçada, bem construída, com um caráter forte. Diga, vai anunciar a todos as maravilhas do Senhor. Diga comigo, a minha vida bem estruturada, bem fundamentada. Diga, me torna uma testemunha viva do Senhor. Não é esse nosso propósito, a nossa missão? A nossa vida ser uma testemunha para todos? É ou não é? Sim. Quando a tua família olha para você, o que ela vê? Deus? Ela vê Jesus Cristo? Ou ela ainda vê o mesmo carnal? Aquela mesma pessoa sem temor? Aquela pessoa que ainda é conduzida pela mente da carne? Porque está aqui, ó como que a visão dele mudou por completo. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio, e anunciarei a todos tuas maravilhas. Eu vou ler aqui na versão da King James, que diz assim: eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, vamos juntos, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Diga, minha vida vai proclamar todas as tuas obras. Amém? A mudança da tua vida, a transformação da tua vida vai proclamar, vai anunciar, vai testemunhar a todos que Jesus está vivo, que Ele tem poder e Ele pode mudar a vida daquele que decide crer nele, como você decidiu crer nele. Amém? Fique em pé por gentileza, pega teu propósito dos 52 dias. Coloca a mão no coração. Fala com o Espírito Santo agora. Fala com Ele, falamos bastante. Você não vai mais comparar a tua vida. Você não vai tirar mais os seus olhos do Senhor.
Você não vai mais olhar para o ímpio. Você não vai mais olhar para os lados. Você não vai mais deixar situações externas afetar a tua vida interna. Você não vai mais ser vencido pelos mesmos problemas. Se eu estou sendo vencido pelos inimigos externos, eu estou sendo vencido por inimigos internos. E eu não vou deixar isso dominar a minha vida. Eu não vou deixar o meu coração azedar. Eu não vou deixar o meu coração se amargar. Porque a minha vida, repete comigo de novo, a minha vida vai se transformar numa testemunha viva de Jesus Cristo. Diga, a mudança da minha vida, diga, vai proclamar todas as obras maravilhosas do Senhor. Diga, a minha vida vai anunciar, vai impactar, diga, a vida de todos que cruzarem o meu caminho. Por quê? Porque eles vão olhar para você e vão dizer: ah, aí vai um crente vitorioso. Há uma diferença na vida desse crente. Por quê? Porque agora ele se relaciona com Deus. Aonde eu tenho mais com Deus? O que eu busco em primeiro lugar? Uma vida com Deus, conhecer a Deus, me relacionar com Deus. E eu quero que você fale isso com o Senhor. Quando Asaf entrou no templo, ele diz, ele entendeu o que ele não estava conseguindo entender. Quando ele entrou no templo, quando ele entrou na presença de Deus, ele estava fora. Quando ele se relacionou com Deus, quando ele enxergou Deus, quando ele viu Deus, ele entendeu: minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus vai continuar sendo a força de meu coração. Meu coração não vai estar forte se meu marido ou a minha esposa fizer o bem para mim. Meu coração não vai estar forte se me tratarem bem. Meu coração não vai estar forte porque eu alcancei uma vitória. Meu coração vai estar forte porque Deus é a minha força. Deus é a minha força. Mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é a minha possessão para sempre agora. Fala com Deus. Ó Espírito Santo, Senhor, vai falando a cada coração, vai abrindo o entendimento do teu povo, Senhor. Nós estamos no propósito dos 52 dias. Quando meu pai Asaf olhou para a aparente prosperidade daquele ímpio, ele achou que ele ia permanecer para o resto da vida com aquela prosperidade. Ele achou que a vida dele terminaria muito bem, que os resultados na vida dele sempre seriam maiores e melhores, e para ele seria tudo mais difícil, complicado, desafiador. Mas quando ele se relacionou com o Senhor, quando ele entrou no santuário, quando os olhos espirituais de Asaf se abriram, quando ele voltou a enxergar o Senhor, ele descobriu que ele descobriu que o ímpio estava no lugar escorregadio, e ele, se ele permanecesse no Senhor, ele estava no lugar certo, com a vida dele bem alicerçada, bem estruturada. Às vezes as pessoas, Senhor, questionam: peraí, por que Deus me deu e Deus tirou? Não, Deus não tira. Deus não tira. Com a mão no teu coração, fecha seus olhos e ouça o que eu vou falar. Deus, Ele não promove uma pessoa para depois envergonhar uma pessoa. Quem envergonha a pessoa é o orgulho dela. Porque quando Deus promove uma pessoa, diga comigo, é para que ela seja
cada vez mais honrada e promovida. Diga, é uma glória maior do que a outra. Diga, não tem retrocessos. Diga, ela não retrocede mais. Diga, ela só avança. Mas se ela volta a retroceder, não tem a ver com Deus, tem a ver com o orgulho. Tem a ver com orgulho. Voltou a perder, orgulho. Retrocessos, orgulho. Não tem a ver com Deus. Deus não promove uma pessoa para envergonhá-la. E que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Que Ele te dê ainda mais revelações e entendimento dessa palavra que o Senhor nos deu. E que você não deixe o seu coração se amargar. Que você não permita que alguma outra coisa tome conta do teu coração. A inveja, tem muito crente invejoso. Invejando a vida do ímpio. Invejando a vida dos outros. Bispo, tem algum problema o crente, ele desejar uma posição maior, um cargo maior, uma promoção maior, um resultado maior? Não, é direito dele, desde que Deus seja o maior, esteja no lugar principal da vida dele. Se Deus não estiver, a insatisfação vai tomar conta da vida dela. E daqui a pouco ela vai acabar escorregando. O engano vai levá-la a perder. Ó Espírito Santo, eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Eu sei que essa palavra é para nos trazer uma grande reflexão e nos levar a tomar decisões que nós não tomamos ainda. Porque o melhor lugar para nós estarmos, meu Deus, é onde o Senhor está. Não tem um lugar melhor. Eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. O que o Senhor quer de mim? Eu quero fazer o que o Senhor quer de mim. Eu quero fazer exatamente o que o Senhor quer de mim. Eu não quero fazer o que eu quero fazer. Eu quero fazer a tua vontade. Como Jesus disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por mais que doa para a minha carne, por mais desafiador que seja, a gente sabe, Senhor, que há coisas que são desafiadoras. Meu Deus, o preço ele é altíssimo, mas a vitória, o resultado, as bênçãos, uma vida vitoriosa, Senhor, que nós passamos a ter no Senhor, não há preço que pague. Meu Deus, a paz que nós passamos a ter com o Senhor, não há dinheiro que compre. Uma vida bem construída, bem alicerçada, não há dinheiro, meu Pai, que possa comprar tudo isso. E eu peço, Senhor, que essa pessoa, que talvez estava tomada por valores errados, que ela decida: não, eu vou trabalhar os valores certos na minha vida. A partir de hoje eu vou trabalhar os valores certos. Eu não vou mais ser essa pessoa que eu tenho sido. Eu não vou cair nesse engano, igual o Asaf por um momento caiu. Num engano, se perdeu tanto tempo, mas quando os olhos dele se abriram, ele descobriu que o coração dele era um coração forte através do Senhor. Deus, é o Senhor quem transforma o meu coração num coração forte. É o Senhor quem transforma a minha vida numa vida poderosa, abençoada. E é através, meu Deus, desse relacionamento com o Senhor, é que nós vamos poder proclamar e testemunhar as maravilhas do Senhor, o que o Senhor realizou e fez nas nossas vidas. Coloca a mão nessa poltrona que está na tua frente. Senhor, nós temos orado pela salvação da família. Nós temos orado pela salvação, meu Deus, desse lar, dessa casa. E ela tem orado: Senhor, eu quero a minha família aqui na igreja. Eu quero a minha família servindo o Senhor. Eu quero a minha família. Eu quero a salvação da minha família. Senhor, eu quero pedir ao Senhor agora: salva a casa dela, salva o lar dela, salva a família dela, salva o marido, a esposa, os filhos. Salva, Senhor, salva essa casa. Faz uma obra que ainda não foi feita, meu Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo
profetizo a salvação dessa família, eu profetizo a salvação dessa casa, desse pai, dessa mãe, desse irmão, desse avô, dessa avó, desse tio, desse primo, desse cunhado, dessa nora, eu não sei, Senhor, salva essa casa, em nome de Jesus, e que essa pessoa amanhã, ela possa testemunhar tudo que o Senhor, meu Deus, prometeu e garantiu que realizaria na vida dela. Eu declaro que o propósito dos 52 dias dela seja materializado, e que ela venha testemunhar, como, meu Deus, como Asaf, ele falou na tua palavra, ele disse, meu Deus, que ele depositava toda a confiança dele no Senhor, para proclamar todas as tuas maravilhas, todas as tuas boas obras. Ela vai proclamar, ela vai anunciar, ela vai ser uma testemunha viva, do teu poder e da tua glória, em nome de Jesus. É o que eu creio, e eu tomo posse dessa vitória em nome de Jesus, amém. Amém, amém